Título deste episódio: Pais e Filhos, uma aventura constante. Não é um título muito espetacular, mas tem a sua profundidade, não é? Sim, dá que pensar. Pois é. Antes disto, queria dar os parabéns a um filho, neste caso o filho da nossa ouvinte Mafalda, o Pedro, que está a ouvir esta edição no carro. Parabéns! No carro dele próprio, ele faz 11 anos. Ele faz 11 anos e está a conduzir. Não é verdade. É a Mafalda que está a conduzir. O Pedro faz hoje 11 anos e. Parabéns, Pedro! Parabéns! Parabéns, Pedro! Obrigado. Não és agora. Bom, eu não sei se vocês estão familiarizados com o conceito de catfish. Houve um documentário e depois houve uma série na MTV sobre isto. Catfish é o nome que se dá ao ato de enganar alguém na internet fazendo-se passar por alguém que não se é. Isto costuma acontecer muito em contexto romântico, não é? Uma pessoa apaixona-se por alguém na internet, cria toda uma relação só com base em troca de mensagens de texto e vai saber, e a pessoa não é quem diz ser, nem o que as fotografias que tem na internet mostram que é, que geralmente são fotografias de outra pessoa. A pedir dinheiro. Esse tipo, o tipo Pode nem ser isso impostor só. do coisa? Ou mais grave? É mais grave. É brincar com os sentimentos da pessoa. E muitas vezes é só por isso. Não há nenhuma outra intenção que não só brincar O com os sentimentos impostor da era pessoa. mais brincar com dinheiros alheios. Muitas vezes nem tem a ver com dinheiro. Há uns que não pedem dinheiro. Não. Bom, então, esta é a história de James Morosini, que é um ator de televisão. Ele entrou numa série da HBO chamada The Sex Lives of College Girls, por exemplo. E a história dele bate recordes de bizarria, mas também tem um lado estranhamente comovente. Há uns anos, tinha ele 20 anos de idade, ele recebeu uma mensagem através do chat do Facebook de uma rapariga que, a avaliar pelas fotografias, era uma miúda linda chamada Becca. Não tardou para que James e Becca falassem todos os dias, e o James constatou que a Becca tinha os mesmos interesses do que ele, era uma alma gêmea. A coisa acabou em romance à distância, porque nunca se tinham encontrado em pessoa, mas claramente, a dada altura, era a única coisa que faltava acontecer, era encontrarem-se. A dada altura, ele descobre quem é verdadeiramente Becca, a rapariga sexy por quem ele estava apaixonado. E vocês, nem nos vossos maiores delírios, vão conseguir adivinhar quem é que se estava a fazer passar por Becca. Quem, Marco? Em choque e horror, ele descobriu que Becca era o pai dele. Espera aí. O pai do indivíduo. Era o pai estava a fazer-se passar por uma miúda gira. O Gilmário teve com o gato. Isso é grave a vários níveis. Epá, O não pai sei. fez-lhe um isso que me faz. catfish. Isto aconteceu aonde? Foi na América. Foi na América. O pai! O pai fez-lhe um catfish. Tens mais E pormenores? atenção, tenho. Eu sei que isto parece, e se calhar é bastante africalhado, não é? Mas a razão por que isto aconteceu é absolutamente comovente. Basicamente o que aconteceu, como acontece em tantas relações entre pais e filhos, é que por alguma inépcia do pai, e por não dizer ele também do filho, sobretudo quando chega à adolescência, a relação deles estragou-se. E o filho afastou-se do pai, o pai também não fez um esforço para diminuir o fosso que já havia entre eles, e às tantas chegaram àquele ponto que parecia irreversível. Um já não estava lá para o outro, aparentemente. Mas, pelo menos um deles estava a sofrer horrores com isto e a tentar criar uma ponte, fosse de que maneira fosse. E esse um deles era o pai. Ele já não conseguia ter conversa com o filho na vida real. Mas não arranjou uma maneira E a maneira que ele encontrou para que o filho voltasse a falar-lhe foi fazendo-se passar por uma rapariga na internet. Não! Eles voltaram a falar dessa maneira. E quando o James descobriu, e acho que descobriu de uma maneira muito fácil, porque o e-mail da rapariga era o mesmo do pai. tinha esse requinte. Sim, sim, sim. Coitadinho. Não, isso durou quanto tempo? Isso durou Acho quanto que tempo? não foi muito, mas foi o suficiente para provocar aqui um certo caos na vida destas pessoas. Quando o James descobriu, a coisa não foi fácil, não é? Foi até razoavelmente embaraçosa se pensarmos que ele esteve a descrever coisas marotas que gostaria de fazer com a Becca ao próprio pai. Sem imaginar que ele era a Becca. Mas a verdade é que este acontecimento, diz ele, reaproximou pai e filho, acabaram a fazer terapia juntos, muito necessário, eu acho que neste caso. Não, isso é uma Sim. terapia profunda. Depois do que o pai ouviu o que o filho poderia fazer com ele. Não sei. E pronto, Jesus. conseguiram identificar os problemas que os separaram. E o que é certo é que hoje
finalmente dão-se bem e estão mais próximos que nunca. Ah, e então resultou. Resultou. Epá, mas não há Mas o momentos melhor é não esta- seguir este método. E esta não há experiência, momento não, pá, que não o pai façam pensa, Não façam isto. Claro que não, claro que não. Não façam isto. Esta experiência foi tão importante e marcante para o James que ele transformou-a num filme que parece que é muito bom. Estreou no último festival South by Southwest. No filme, ele faz o papel dele próprio, do filho, e o fantástico comediante e ator Patton Oswalt, que deves conhecer, Gilmário. Ele faz stand-up incrível. Na Netflix há Eu vários especiais dele. tenho dificuldade assim de conhecer nomes de atores de filme, porque acho Quando que vês a nunca cara vou dele, vês. cruzar com eles. Ele faz stand-up, e é incrível faz- fazer ok, stand-up. Sim, sim, tá sim. bem. Ele faz o papel do pai e o filme chama-se I Love My Dad e parece que é ótimo. Não é uma história, isto é uma história incrível, isto é muito bizarro. Eu ainda estou a perceber se estou a gostar. Exato. É que estou assim meio baralhada. Sim. Mas pronto, eu agora fico sempre comovido com histórias de filhos e pais, porque o meu filho entrou agora na adolescência. A adolescência é uma fase em que eles se cansam um bocado da presença dos pais e eu vivo no absoluto terror de não conseguir chegar a ele um dia. Acho que é uma coisa legítima. Claro, mas não faças comum. isso. Não vou não, fazer não, isto. não, não. Não vou Não fazer vai isto. trocar mensagens Não. íntimas. Epá, Não, nem pensar. Bom, nós ontem falámos de um herói chamado Kyle Gordy. Kyle ficou nas notícias e nas bocas do mundo por ser um dador de esperma em série, gratuito. Ele já fez disto, ele fez isto de vida. Já é pai de 47 crianças. Tudo porque doa esperma a casais que, por uma ou outra razão, não conseguem ter filhos. Para quem não de outra ouviu, ele maneira. é fixe. Ficámos com essa É um imagem. tipo fixe, é um tipo sim, fixe. Sim. Ontem falámos no caso deste casal de mulheres que recorreu ao serviço do Kyle para que uma delas fosse inseminada com os espermatozoides dele e agora são mães de um garoto incrível e querem mais filhos vindos do Kyle porque este primeiro resultou muito bem. Hoje trago a história de um outro dador a quem a vida não correu tão bem. E esta é daquelas histórias que pede ao público e também mas a isso era vocês. para ficar entre nós, Marco, não era para dizer. Exato. Gilmário, vou ter que deitar isto cá para fora. Deitar isto cá para fora é péssimo. Péssimo, mas enfim. Bom, é daquelas histórias que pede ao público que diga concordo com ele ou concordo com ela, porque o que está aqui em causa é um divórcio iminente. Os protagonistas deste caso real, narrado no site Led Bible, eles mantêm o anonimato, mas basicamente o que se passa aqui é que uma senhora quer separar-se do marido com quem é casada há 12 anos porque descobriu que há uns anos ele doou esperma e não lhe disse nada. Ela, ao descobrir isto, ficou tão agastada que acha que não há condições para o casamento deles continuar. E porquê? Ora bem, ele explica que doou o esperma a uma antiga colega de escola que casara com uma mulher. Ele fez isto antes de se dar junto com a atual esposa. A coisa resultou, a colega conseguiu engravidar e teve um filho e uma filha. Problema, ao crescerem, tornou-se evidente que os miúdos eram a cara dele. Pois. Epá, mas como é que foi essa doação? Isto Essa doação foi. Não foi exato, diretamente na fonte ou foi. Não, foi num embrulho. Também estive a mesma dúvida. Como é que isso se concretizou? Não, foi no Fresquinho. Bom, Ok. isto criou um mal-estar terrível entre ele e a mulher. Tornou-se num elefante na sala no momento em que eles foram um ano visitar os pais dele e foram à terra dele de infância e ele encontra a família desta ex-colega de escola, apresenta à mulher e diz ele: os miúdos eram tão parecidos comigo a um ponto em que começou a tornar-se desconfortável. Claro, epá. Imagino. Ponham-se na pele da mulher dele, de repente, um filho ou uma filha de uma velha amiga dele de escola tem a cara chapada do vosso cônjuge. E o que aconteceu foi que, a dada altura, isto teve de ser falado. Já não dava para fugir mais ao assunto. Mas é uma coisa que não será que chega a uma altura que o próprio filho quer saber, né? Quando ele descobre que foi Sim, uma sim, doação, sim. quer Sim, saber sim. quem é. Mas quem aqui é não fácil, não é? Que Basta dador. olhar para. Claro, Mas eu estou a tentar perceber a mulher no meio disto É tudo, isso, não é? Que olha. ela pensa, ok, se ele não me contou isto, se calhar também pode ter havido ali mais qualquer coisa. Isto tem o seu quê? Isto dá para muito debate. Mas já agora vale a pena ouvir a história contada por ele no Reddit. Ele diz: eu nunca falei do assunto com a minha mulher, porque quando começámos a namorar, falar sobre assuntos de fertilidade era um gatilho tremendo de trauma para ela, porque lhe tinha sido dito que ela não conseguiria ter filhos. No entanto, ok. começámos a ter filho atrás de filho. Eles têm 3 filhos. Ok? Quer dizer, o homem é um bom claramente reprodutor. quem lhe disse isto à Olha se ela senhora. pudesse. Claramente estava errado quem disse isto à senhora. E diz ele: por isso achei que não valia a pena trazer o assunto à baila, até porque não tenho qualquer elo com os filhos da minha colega de escola. Só que agora, diz ele, a minha mulher. tem sim. Não, ele tem muito, tem a cara, tem as pernas, o ADN, corpo. ADN ali. O ADN também. Só que agora a minha mulher, diz ele, está a ameaçar divórcio e está a ser duro para ela descobrir que os nossos 3 filhos têm irmãos. Já lhe disse 1000 vezes que eles não são meus filhos e que as mães deles não significam nada para mim.
mim. Sim, porque Foi pai uma- é quem cria, não é? Pai é quem Claro, cria. claro. Ele diz, foi uma ajuda que eu dei. Foi tipo, tomem lá espermatozoides, adeus e boa sorte. Mas Adeus e boa sorte. eu admito que isto seja uma pequena bomba atómica de bizarria numa relação. complicado. Não é? Eu acho que ele devia ter contado. Era daqueles assuntos que ele ou falava logo no início da relação deles, mas depois já não dá, depois vai sendo progressivamente mais e mais difícil Sim, mas abordar o tema à medida que os anos passam. Ele pediu conselho no Reddit sobre isto. Há uma senhora que resume bem a coisa. Diz ela: se eu soubesse que o meu filho tinha doado esperma, isso não me iria incomodar. Se ele soubesse que isso tinha resultado em crianças e ele não me falasse disso, eu sentir-me um bocado magoada e aldrabada. Outra pessoa diz: ser pai biológico de crianças, para mim, parece ser um daqueles eventos gigantes de vida que em 12 anos de relação teria obrigatoriamente que ser abordado. E outra diz: tu não tiveste relações com ninguém, tu doaste fluidos. Não são teus filhos, mesmo que tenham algum ADN teu. Isto está definido em documentos legais, por isso não tens outros filhos. Os teus filhos não têm irmãos. Simplesmente há que lidar com o facto de existirem pessoas no mundo que se parecem contigo. Nota aqui E talvez que haja não algum podem sarcasmo cruzar com aqui. os teus filhos, porque senão vai dar erro. Eu acho que é sobretudo sarcasmo. Também não sim. pode. Mas é complexo isto, percebe-se que aqui os dois lá há aqui uma tensão Sim. estranha. Mas talvez isto falando se consiga resolver. Eu sou otimista. Bom, queria só terminar, já são 9, é muito rápido esta. Ter filhos resulta algumas vezes em vários tipos de sarilho, que acabámos de ouvir. Uma maneira muito peculiar, aliás, duas se contarmos com a primeira história, mas para desanuviar dessas histórias profundas e emocionalmente complexas, temos uma um bocadinho mais leve. Eu não sei se leve é a palavra certa. Passou-se em Inglaterra, num sítio que eu adoro. Fui lá uma vez, eu vivia lá na boa, Glastonbury, a terra do lendário festival. Mas esta não é uma história sobre música ou sobre festivais. O que se passou é que um casal, Caroline e Azzy, foram com os filhos às compras. Por filhos entendam-se 3: Jacob, que tem 4 anos de idade, Frankie de 3 e Liza de 1 ano. Eu considero isto a partir de um pequeno inferno. Como controlar 3 e 4. 3 crianças destas idades. O casal queria renovar a casa de banho, foi a uma loja deste ramo de negócio. Impossível. Aconteceu um pedaço de magia. Jacob, o mais velho, de repente ficou com extrema vontade de fazer cocó. E sim, aconteceu isto. O garoto viu tantas sanitas em exposição que achou que era só serviço. Portanto, abriu a tampa de uma delas, valente. sentou-se e fez uma gigantesca tonelada de caca em plena loja, numa sanita de exposição que evidentemente não estava ligada a nenhum sistema de esgotos. A mãe teve de desencantar uma embalagem de toalhitas úmidas Ei. enquanto implorava ao filho que por favor saísse daquela sanita no meio da loja, ao que o garoto esclareceu: ainda não acabei! Felizmente ninguém do staff da loja se chateou, toda a gente se riu com gosto. Eu suponho que toda a gente, menos o pequeno Jacob. Já é difícil uma pessoa fazer número 2 com pessoas a ver. Caramba, com pessoas a ver e a rir. Meu Quem é Deus. que limpou? Impensável. O casal passou parte da tarde a recolher e a limpar o cocó de Jacob, que era surpreendentemente muito para uma criança tão pequena. Ele parecia ter evacuado o seu próprio peso em fezes. Enfim, uma tarde bem passada. Comercial.